boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um programa especial do CristoCast, mais um programa para comemorar o mês dos pais. E eu tenho um convidado que eu estou felicíssima em receber, justamente para dar esta mensagem aos pais. Então fica aí do outro lado, chama o teu pai ou não sei, chama todo mundo, manda para todos os pais que você conhece, porque tenho certeza que vai ser uma mensagem abençoada. Já deixa aquele like, já se inscreve se não está inscrito, fala para todo mundo, porque essa mensagem vai ser muito edificante, eu tenho certeza. E para isso, eu estou com o meu convidado especial, que é o pastor Rui Ribeiro, que começa dando um recadinho. Amém. É verdadeiramente um privilégio estar aqui neste CristoCast. Eu quero falar a você, minha querida irmã, meu querido irmão, para que esteja conosco, para que faça parte desses seguidores deste podcast que a gente está participando com uma alegria que não cabe em nós. Primeiro, pelo convite que foi feito. E nós estamos aqui para falar do Senhor, de Deus, de Jesus, da nossa vida com Ele. Então, se alegre, que você vai ter momentos assim muito felizes aqui junto conosco. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero agradecer muito porque o pastor chegou trazendo Bíblia Viva, não é isso, pastor? Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Ela tem como motivo dessa produção que nós fizemos 30 anos a Igreja Ceia, a Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia, que eu faço parte, junto com uma equipe de pastores também, tendo como presidente o pastor Gedilson e a sua esposa Ruth Rodrigues. Nós fizemos em comemoração aos 30 anos. Sim. E a gente tem produzido a cada ano. E a gente presenteia aqueles queridos amigos chegados, assim, aqueles irmãos assim, que não cabe dentro de nós, de tanto amor e admiração, e a gente presenteia. Então, receba a sua. Muito tá, André? Obrigada. Receba a sua, isso é de coração. E essa outra aqui fica para quem estiver assistindo o CristoCast, nós vamos fazer um sorteio especial para quem comentar, tá? A gente vai fazer uma postagem no Instagram, vai estar lá fixada a postagem com a foto desta Bíblia e do pastor também. Você tem que colocar lá, você vai ter as regras direitinho, mas você tem que marcar pessoas e você tem que botar hashtag Pastor Rui Ribeiro, para a gente saber que você assistiu o nosso episódio de hoje para concorrer. A gente vai colocar as regras direitinho lá na postagem, tá bom? Pastor, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser disputadíssima essa daqui. Essa é a intenção. Então, a gente vai começar a falar assim. Bem, antes do pastor começar a contar a história dele, quero dizer como o pastor chegou até aqui. Né, pastor? Vocês já devem ter assistido alguns episódios que foi a Luciane que veio aqui, a pastora Eliana também já veio aqui. E vocês sabem que aqui no CristoCast um vai recomendando o outro. E já tinha um tempo que eu estava pescando, vendo se o pastor Rui viria também. Mas eu senti que o pastor tinha que vir agora no mês dos pais. Eu tenho certeza que vai ter aqui na nossa conversa uma mensagem especial sobre isso. Então, agora, aproveitando, pastor, me fale da sua família. Minha família, essa bênção, né? É o nosso maior tesouro, isso. Como a gente precisa entender. A minha família é formada pela minha esposa, lindíssima. Amadíssima. Ela é linda, eu tenho bom gosto. Tenho, né? Mesmo. Então, ela se chama pastora Alessandra Ribeiro, né? Está comigo no ministério. Nós nos conhecemos há 28 anos atrás. Temos 27 anos de casados, 3 filhos lindos, a cara da mãe, graças a Deus, né? Graças a Deus. Dona do melhor abraço, porque quando eu a encontro, ela me dá uns abraços maravilhosos. É verdade, isso fez parte da conquista também dela. Foi. Então, a gente está nessa caminhada.
a esse tempo. E quando houve esse chamado, né, para fazer a obra, o chamado foi para os dois. Né? Então, nós abraçamos esse chamado juntos e temos caminhado. Já tem quase 15 anos ou mais. Não fico muito preso a tempo, né? Eu vou fazendo a obra, né? O que o Senhor direcionar, o que se colocar no meu coração, a gente está junto fazendo e se alegrando sempre. Tenho 3 filhos, o Renan, Mateus e Davi. O Renan tem 27 anos, faz aniversário agora em outubro. O Mateus tem 22 e o Davi tem 15, né? Sempre sonhei por meninas, mas o Senhor me deu varões, né? Sempre que a Alessandra engravidava, na ânsia de ter filhos, assim, filhas principalmente, a gente escolhia sempre o nome de mulher, não é? Sempre tinha primeiramente o nome da mulher, de mulher, mas quando fazia o ultrassom, fazia os exames, detectava como homem, aí mudava o nome. Todos os 3 passaram por isso. Então, mas hoje tem alegrado o meu coração. A gente tem vivido assim experiências maravilhosas como família. Temos vivido experiências na presença de Deus. Renan hoje está morando em Blumenau, Santa Catarina. Tem um trabalho já, o profissional dele, que ele já desenvolve. Mas na certeza que ele está sendo guardado, cuidado por Deus, e a gente se alegra com as notícias que chegam até nós. E, pastor, é porque não veio as filhas, porque quando vierem netas, vocês não vão aguentar de babar tanto, meninas. Vou contar uma coisa para você, assim. Uma vez, na igreja, eu recebi um livro. E quando eu recebi, eu não abri o livro, né? Eu simplesmente agradeci o pastor Brito, pastor querido demais ali da igreja. Recebi olha, é para você, é para comer. Aí eu disse, poxa, para comer, formato de livro, eu vi que era um livro, eu disse, tudo bem. Aí cheguei em casa, abri o livro. Aí eu chamei a Alessandra e disse, amor, eu ganhei esse livro do pastor Brito, mas eu acho que ele se equivocou, porque olha o título, Como Cuidar e Educar Meninas. A gente só tem menino, como é que eu vou fazer isso, né? Aí voltei com ele e falei, poxa, pastor, acho que o senhor bateu na trave, assim, né? Aí ele disse, não, obreiro, é para você, porque você tem esses filhos naturais, homens, mas Deus vai lhe dar muitas filhas, meninas espirituais. Então, comece que a legal. olhar. Então, aquilo eu me apeguei de uma forma, sabe, que aquelas filhas naturais que eu buscava realmente se confirmou, né? Quantas meninas, né, quantas jovens, adolescentes, crianças, meninas que chegam na igreja e a gente se envolve, começa a amar, cuidar, abraçar, né, direcionar, e chega um momento de casamento, né? E me convidam para que eu celebre os casamentos. Aí eu começo a ficar agoniado, meu coração palpita, vem sudorese. Aí eu fico assim, meu Deus, eu fico imaginando eu sendo o pai dessas meninas. Não sendo, né? Eu já fico com tudo isso. Imagina se tivesse verdadeiramente as filhas naturais. Mas eu me alegro e celebro com tudo isso. Mas o pastor, já me falaram da fama, realmente essa fama carinhosa de ser o pai de todos. Então, por isso também ele está aqui neste dia especial, no mês do Cristocast especial para os pais. Pastor, como era a sua vida antes? No início, já era de uma família cristã? Como funcionava a sua vida? Bom, eu nasci num lar cristão, onde meu pai e minha mãe, eles tinham esse tempo, né, de falar, de orar. E minha mãe, ela é de Jabaitetuba, família Maués Loureiro, e uma família que tem uma certa tradição. E ela era catequista no colégio Nossa Senhora do Coração Imaculada Conceição.
Aí ela era catequista. Meu pai veio do Maranhão, Alcântara, da ilha, onde tem a base de lançamento. Então, meu pai veio para Abaetetuba, se conheceram, se agradaram um com o outro, né? Nos olhares, coisas assim. E casaram. Tiveram 6 filhos. Antonieta é a mais velha, Tereza, eu, o Zeca, o José Maria, Ana Maria e Maria Nazaré, que a gente chama carinhosamente de Zarife. Isso é uma história, esse nome é uma história. Aí eu vim de Abaetetuba com 1 ano de idade, uns 15 anos atrás, mais ou menos, tinha 1 ano. Aí vocês fazem a conta. Então, nós viemos para morar em Belém, já assim, voltados com uma família que estava se formando. Né? Meu pai veio para trabalhar no BASA e, enfim, começamos essa vida aqui em Belém. E a gente tinha e vivia em casa, na nossa família, a presença de Deus. Nosso pai era muito carinhoso, atencioso, nunca nos faltou nada enquanto ele era vivo. Nossa mãe era muito voltada assim, para os cuidados sobre nós, que ela, como diziam assim, do lar, né? Sim. Então ela cuidava de roupas, alimento, comida, enfim. E o nosso pai meio que trabalhava bastante. Meu pai faleceu aos 14 anos de idade, quando eu tinha 14 anos de idade. Então foi a primeira experiência assim brutal com a morte na minha família. E eu não tinha tido experiência ainda com morte. Então foi impactante. Sim. Ali foi um buraco que se abriu. E falando sobre pai, nesse tempo que eu vivi com ele, meu pai viajava muito. Então vamos supor assim, no grosso mesmo, o tempo que tivemos juntos, como pai e filho, presencialmente, vamos colocar que fosse a metade do meu tempo de vida que eu tinha, com 7 anos. Mas foi tão intensa a educação, o carinho, a atenção, os ensinamentos, foram tão assim fortes que eu lembro até hoje coisas que meu pai me direcionava. E a palavra de Deus, eu tinha até separado aqui, por isso que eu deixei a Bíblia aberta. Sim. Eu quero falar, para a gente começar esse preâmbulo assim, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, nessa Bíblia, que é a mensagem, na versão a mensagem que é maravilhosa de leitura, ele diz assim, 22, verso 6, ele fala assim, mostre a direção da vida para os seus filhos. Vida, quem fala vida é Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa versão ele diz, mostre a direção da vida para os seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Sim. Ou seja, então ele já direcionava, ele tinha cuidado da nossa vida espiritual. Sim. Tinha. Ele direcionava para a igreja, sempre perguntava, nos colocava nos caminhos para que a gente estivesse interagindo, crescendo com esses ensinamentos. E mais na frente, no capítulo 24 de Provérbios, versos 22, diz assim, eu vou falar até o 25. Ouça com respeito o seu pai, que o criou. Não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Busque e viva a verdade. Não a venda por uma ninharia, por preço pequeno. Busque e viva a sabedoria, a educação. Fale mais pertinho do microfone. A educação e o entendimento. Aí ele diz assim, os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Isso é chover no molhado, e é verdade, né? Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Aí ele diz assim, então faça seu pai feliz, deixe a sua mãe orgulhosa. Ou seja, é uma mensagem direcionada aos pais. E o meu pai tinha
essa preocupação. Ele sempre sentava, mesmo quando ia nos dar assim um ensinamento mais duro, um castigo que viesse após, ele sempre falava os motivos que iam nos levar àquele castigo. Às vezes eu falo assim de forma engraçada, mas eu ficava pensando assim. Eu falava assim, quando ele começava, que ele passava tempo, às vezes 20 minutos, de uma pré-leção antes da palmada, né? Aí eu falava assim, calado, eu falava assim, pai, me bate logo, vai doer, eu vou chorar, mas vai acabar logo também, né? Vai passar a dor. Acaba com essa expectativa. Então, a gente sempre viveu num lar com esse ambiente de alegria, 6 filhos dentro de uma casa, imagina a festa que é, né? É um laboratório para a vida. Isso eu falo. Hoje as famílias têm 1 filho, 2 filhos. É muito difícil e não gera essa experiência no lar, né? Esse laboratório que eu digo. Aí meu pai falece, minha mãe fica, eu acho que eram uns 35 anos que ela tinha de idade, com 6 filhos. Nossa, muito sem a nova. experiência. Meu pai não nos deixou faltar, mesmo após a morte. Entendeu? Houve um preparo assim, econômico, financeiro, estrutural assim, para nós. Nunca faltou nada. Mas foi difícil. Sim, com certeza. A ausência dessa figura paterna ficou assim um cânion para nós, um vácuo, sabe? Um buraco negro no nosso crescimento como homem, eu falo por mim, com as minhas irmãs também, mas fez muita falta. Pastor, o senhor lembra bem, assim, dos exemplos, o senhor consegue se ver hoje tendo comportamentos ou pensamentos que o seu pai tinha? É engraçado, assim, toda vez que eu falo isso, eu falo do meu pai, gera assim uma emoção pela saudade, né? Que lá se vão mais de 30 anos e 40 anos. E assim, mas ao mesmo tempo me dá assim, uma certa alegria de tê-lo tido como pai. Sim. Porque ele era uma referência. Para mim, até hoje, é uma referência. Falar dele é falar de um homem bom, de um coração enorme, entendeu? Uma pessoa muito justa, corretíssimo nas suas coisas, no seu trabalho. Pra você ter uma ideia, eu encontrei vários amigos do meu pai depois que ele faleceu. Porque eu estudava com os amigos, eu era amigo dos filhos que eram amigo deles. Sim, entendeu? Sim. Dele, do meu pai. Vários amigos. Então, eu ia estudar na casa desses amigos, que tinham um pai que era amigo do meu pai. Sim. Entendeu? Chegava lá, falava assim, pai do Rui. Meu pai era Rui também. Por isso eu sou o Rui Filho, Rui Ribeiro Filho. Aí, tu é filho do Rui? Sou. Rapaz, teu pai era muito amigo. Pense num cara legal, um cara amigo mesmo, sabe? Aquele que paga o preço por uma amizade. Quando meu pai faleceu, depois de um tempo eu escutei uma história sobre ele, dizendo assim, Ruizinho, que me chamava Ruizinho, quando teu pai faleceu, ele deixou um ensinamento para mim, que era um amigo dele falando, que no dia seguinte, a pessoa que assumiu a carteira dele no BASA, ele trabalhava na auditoria, a pessoa que assumiu a carteira no BASA só deu continuidade. Não tinha nada parado. As gavetas eram vazias. Ele era um cara assim, muito, muito correto nas coisas. Mas, por outro lado, ele era conhecido como Rui Cebola nas auditorias, né? Por que Cebola? Cebola faz a gente chorar, né? Sim. Quando ele era convocado para fazer alguma auditoria nas agências do interior, quando chegava o telegrama dizendo, olha, o auditor Rui Silva está indo aí e tal, as pessoas começavam a chorar,
Por isso chamavam ele de Rui Cebola, né? Quando sabiam que era ele, choravam. Sim. Mas ele não chorava, eles não choravam, assim, porque não conheciam. Porque quando chegava meu pai, ele detectava algum problema, ele chamava a pessoa, o responsável, o gerente, o administrador, e ensinava como era para fazer. Entendeu? Sim. Ele não canetava, ele não condenava o trabalho que estava sendo feito. Pelo contrário, ele arrumava, ele ajudava, ele orientava, ensinava, entendeu? E todo mundo passava a gostar dele, sabe? Então, ele tinha isso. Então, esses ensinamentos, assim, ele era longânimo em falar, em orientar. Tive várias experiências pessoais com ele, assim, pai e filho, assim, que até hoje me norteiam naquilo que eu faço, entendeu? E isso, pastor, era justamente aí que eu queria chegar, pensando no seguinte: quando a gente olha para um pai, né, como a sua experiência, o pai que o senhor teve, os ensinamentos, o exemplo, né? O exemplo fala muito forte. E quando a gente pega esse exemplo e pega a palavra de Deus, comparando o que Deus quer de nós enquanto pai, a gente vê que não é só permitir tudo, né? A parte de educar, a parte de dizer não, também faz parte da palavra de Deus, né? Ele nos educa como um grande pai, como um bom pai educa. O que o senhor fala sobre nesse sentido? Olha, a palavra de Deus eu sempre gostei de lê-la, né? Só que quando eu lia, antes de ter essa conversão, esse chamado, assim, e ter a ação do Espírito Santo na minha vida, através do entendimento maior, do aprofundamento, eu tomava dela aquilo que me interessava. Né? Você dá um texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu ficava até o reino de Deus, a justiça ficava de fora, entendeu? Então eu selecionava algumas coisas para mim. A maioria de nós faz isso. A gente faz, né? Assim, faz. Porque começa a querer ficar com a parte boa, né? Só com a parte boa. Só com a parte boa. E quando eu comecei a viver essas experiências com Deus, muito da palavra eu já vivia em casa, entendeu? Entendi. A questão da justiça. Meu pai era muito... Ele procurava ser justo entre os seus filhos. Vou contar uma historinha rápida, que uma vez os meus tios, os irmãos deles, estavam em casa. Vieram para não sei se era a época do Sírio. Ele estava em casa, o meu pai gostava, sabe, de receber, de ter amigos junto com ele ali no almoço, enfim, a casa era uma festa. E eles conversando na sala, eu passei e perguntaram para o meu pai assim: qual é o filho, Rui, que tu mais gosta, que tu mais ama? Eu pergunto isso o tempo inteiro para o meu pai. E o filho, qualquer que seja ele, quer ouvir o seu nome, né? Eu estava passando, né? Eu voltei, entrei no quarto, entendeu? Sim. Aí eu fiquei atrás da porta, que eu disse: eu vou escutar essa resposta, é o meu nome que vem aí. Aí meu pai disse assim: gente, não tem isso. Eu tenho amor a todos. Eu tenho amor a todos. Aí eu falava assim: não, pai. Poxa, eu sou um filho legal, né? A minha autojustiça, né? Não, poxa, eu te obedeço, eu faço isso, sabe? Eu sou um cara legal nos colégios, um bom aluno. Tudo que tu pedes eu procuro fazer, enfim, né? Aí eles insistiram na resposta do meu pai. Não, tem alguém entre eles que tu faz algo mais. Aí ele disse assim: não, vou falar assim, não é que eu ame mais, mas tem um que eu fico mais atento, que os meus olhos acompanham por um tempo maior, que quando eu viajo eu fico pensando sempre, não é? E eu fico assim, esperando que sempre cresça, né? Que conquiste, que seja alguém.
né? Uhum. Aí eu disse, é o meu nome que vai sair aí, né? Eu tô me vendo nesse perfil que ele tá falando, né? Aí disse assim, é o Zeca, que é o meu irmão abaixo de mim, né? Uhum. Olha, aquilo deu um aperto no meu coração, sabe? Por isso que os pais não falam. Deu um aperto no meu coração. Disse, como não sou eu? Né? Mas eu fiquei na minha. E eu posso falar para você, André, biblicamente, hoje eu entendo isso. Biblicamente eu entendo. Porque o meu pai estava falando sobre o meu irmão Zeca, que era o irmão que ele era mais afoito. Uhum. Ele não pensava muito, não tinha, vamos colocar na época que falava assim, não tinha juízo, entendeu? Ele Sim. fazia as coisas assim, não tinha um pensamento do erro, o tamanho do erro que estava fazendo, mais ou menos isso. Hoje eu entendo, porque assim Deus age com nós através desse paralelo da paternidade, não é? Sim. Ele como um exemplo maior, ele como você falou há pouco, pai maior. Sim, né? Sim. Então, ele é a nossa referência. Então, é aquela história como nós já até levantamos, estudamos sobre isso, da ovelha perdida. Sim, né? sim. Imagina que o meu pai, ele tem as 99, os 6 filhos, não é? Os 6 filhos, 99 ovelhas. Mas uma ovelha se desgarra. Uma ovelha sai daquele olhar dele, sai da proteção. Vamos supor que o Zeca fosse essa ovelha, Sim. que estivesse saindo. É lógico, dentro dessa visão paralela com o Pai maior, Deus, o nosso Pai, ele tinha esse olhar, ele tinha essa percepção que o Zeca precisava da atenção dele muito mais do que eu. Então, sim, quando ele disse que não era um amor diferenciado, não. Assim como Deus nos ama, sim, todos. Sim. E não diferencia, ele não faz acepção de ninguém. Seja aquele que erra mais, aquele que erra menos, porque todos erramos. Né? Aquele que peca menos, aquele que peca mais, porque todos pecamos. Então, ele tem um olhar de amor e um sentimento maior por todos. Mas aquele que se distancia, ele quer para perto. Olha, vou lhe dizer que na minha família não tem esse negócio, eu não dou chance de dizer que são os outros dois. Eu digo logo que eu sou a preferida. E aí eu falo assim, opa, preferida não, privilegiada, porque eu sou a mais velha. Mas você eu faço logo ciúme para os meus irmãos. Mas você que trabalha com essa parte assim de produção, de personificação assim dos seus clientes, de alguns políticos, até você precisa trabalhar essa parte de campanha, né? Eu faço então, minha campanha. Então, a sua campanha, ela continua ativa, tenho certeza, né? O tempo todo. Eu faço minha campanha o tempo inteiro. Se os outros não fazem, problema dos outros, Exatamente. Né? Eu faço constantemente a minha campanha. Pastor, e aí a gente volta para aquele momento que o senhor perdeu seu pai, como ficou a família e como se manteve essa tradição, a ligação de vocês com Deus? Bom, criou um certo assim momento difícil, né? Porque a minha mãe tentando suprir a ausência do meu pai, começou a descair a linha para nós. Sim. Começou a deixar que as nossas vontades viessem prevalecer. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero ir para tal lugar, mãe, eu quero ir para tal lugar. E ela começou a tentar conquistar o nosso respeito, a nossa atenção com coisas, entendeu? Sim. Coisa que o nosso pai não fazia isso. Ele era muito a meritocracia, não era aquilo que queríamos, não, aquilo que nós conquistássemos, ele providenciaria. Então, isso criou, assim, nos faltou limites, entendeu? E por conta disso, a gente começou a querer comandar, pegar o controle das coisas. E lógico que isso não tem como dar certo. Né? Eu, assim, ainda quando jovem, comecei a caminhar por alguns caminhos tortuosos, né? Amigos, assim, que não
eram dos melhores, né, no sentido social falando. Então, isso trouxe alguns problemas pessoais e também familiares. As minhas irmãs também viveram isso. Se relacionaram com pessoas, tiveram alguns filhos avulsos, não é? E isso foi, com cada um, foi havendo essas experiências por conta de uma ausência de uma referência paterna. Né? Nos faltou isso. Mas eu sempre olhei para Cristo, sempre tive Cristo como um amigo próximo. Né? Então, as minhas orações, eu sempre falava com ele, do meu jeito, né? Da forma como eu achava que ele estava me entendendo, sabendo o que eu estava querendo falar com ele, e é assim que funciona mesmo. Sim. As nossas orações não precisam ser feitas com palavras rebuscadas, com uma retórica assim rica, né? Não, o simples, né? O menos é mais. O menos não é? É mais. Até para Deus funciona. Então, o que ele quer é que a gente seja verdadeiro, honesto, sincero com ele. Porque antes de nós falarmos e apresentarmos as nossas orações a ele já sabe que vamos falar. Ele sonda o nosso coração. E dentro desse sondar o coração, que adianta ficar falando bonito se não é aquilo que está acontecendo? Né? Então, ele quer verdadeiramente essa nossa entrega, essa nossa verdade. Então, eu falava assim com ele. Mas vivi experiências difíceis. Né? Tive problemas com irmãs, de intrigas, maltratamento, de respeito, ofensas, até violências morais, assim, várias coisas. E a nossa mãe ficava no meio disso. Ela não conseguia. Uma hora ela queria ficar com um, do lado de um, aí abria a mão do outro, enfim. Então, a gente desestruturou como família. E até se distanciou um pouco das coisas de Deus. Eu andei em lugares assim bem dispersos, bem distantes. Alguns lugares assim onde professavam coisas totalmente diferentes de Deus. Né? Usavam o nome de Deus, mas os objetivos eram outros. Né? Então, vivi nesses lugares por busca, por ansiedade, por desejo de Deus. Né? Chegou um tempo que eu conheci a Alessandra e eu sempre aprendi, pelo fato de ver meu pai e minha mãe, na relação que eles tinham de amor, de respeito, de companheirismo, eu sempre olhei e vi isso para mim, na minha vida. Entendeu? Que lindo, pastor. E eu sempre quis isso. Aí eu conheci a Alessandra, a gente começou a se conhecer, a namorar, porque namorar quer dizer se conhecer, né? Um ao outro. E eu conheci a Alessandra e sempre pensei assim. E ela não pensava assim. Entendeu? Ela não pensava assim. Ela pensava no sentido de ter filho, como é que fala? Aquele filho, produção independente. Sabe? Queria só um fornecedor, né? Aí ela olhou para mim e disse, de repente, esse fornecedor, né, pode ser. Aí eu falava, assim, as pessoas falavam, e aí, quando vão, o que é que pensam em casar? Ela disse, não. A nossa conversa era essa. Eu disse, puxa, mas eu penso, não, tudo bem, ficava assim. Até que um dia ela tocou em casamento. Eu disse, meu Deus. Aí eu cheguei com ela e disse assim, amor, você falou em casar, você quer casar mesmo? Quero casar. Já mudou? Eu disse, não, eu quero casar. Tá bom. Mas comigo, não é? Casar é uma coisa, mas ser comigo é outra coisa. Aí eu disse assim para ela, você me conhece, você sabe como é que eu sou, né? O que é que já conhece um pouco e tudo. Aí ela disse, não, é sim. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu disse para ela assim, olha, o que eu penso de casamento é assim, é casar para o resto da vida. Ficar juntos, sentados numa cadeira de balanço, olhando tudo aquilo que foi feito, sabe, através de nós. Os nossos filhos, os nossos netos, netas. Eu sempre vi isso no casamento. Né? Mas tivemos algumas dificuldades. Aí ela disse, não, tudo bem, eu topo.
Mas não foi bem assim, tivemos problemas. Veio o Renan e tivemos um afastamento assim, do relacionamento. Chegamos até a uma mesa de um juiz para a separação. E eu sempre pensava no Renan, né? Que ele tinha na época 1 ano, 2 anos. Disse, como, Senhor? Como isso? Sabe? Se no meu coração arde esse sentimento de pai, né? De ser pai, de acompanhar o crescimento do meu filho, estar junto, ver correr, ver andar de bicicleta, jogar bola, enfim, né? Tudo aquilo que eu tive, entendeu? Sim. Não tanto pelas viagens, que meu pai já trabalhava muito, era muito dedicado. Mas, poxa, comigo acontecendo assim. Aí, na mesa do juiz, eu disse, ó, fui sozinho, não fui com advogado, não constituí advogado, e disse assim, não, doutora, eu não constituí. Ela me perguntou por que eu não tinha alguém ali comigo, do meu lado, né, me defendendo, fazendo a minha defesa. Eu disse, não, porque eu não vou me separar. Aí ela, com advogado, né, com raiva, irada comigo, por erros cometidos meus, aí ela disse assim, não, mas eu quero, assina. Eu disse, meu Deus, eu não vou assinar isso. Eu não vejo isso para nós. Aí, de novo, você não vai assinar? Eu disse, não, não vou. Ah, bom, então vamos fazer, mudar a data e vamos agendar um momento de litígio lá na frente. Tá bom. E eu pensava sempre assim, poxa, e o Renan, né? Só tínhamos ele. Como é que fica nessa história? Porque hoje a gente vê quantos casais, né, vivem essa experiência, que eu estava lutando ali, vivendo uma dor grande em não querer viver, e eu imagino quantos vivem, né, essa experiência acontecendo. E comigo não chegou a acontecer, e eu já senti a dor disso, não é? Sem ter acontecido. Eu disse, não quero isso para mim. Quando eu saí do fórum, sentei na praça, lá no banco, aí a Alessandra se despediu do advogado, ela me viu e atravessou até lá, foi até mim. Eu fiquei quase 2 anos sem falar com ela nessa separação, assim, quando eu saí de casa. E eu falava com o Renan, com meu filho, escondido. Eu marcava com a babá e a gente se encontrava na praça, próximo do prédio, ia lá, abraçava ele e tudo, enfim. Legal. Aí ela foi lá comigo no banco e conversamos. E eu disse isso para ela, eu não quero me separar. Eu não vou me separar. Eu tenho no meu coração, arde esse sentimento de família, esse sentimento de pai, de filhos, né? Dessa experiência que eu creio que isso vai acontecer. E eu estou disposto a isso. Aí passamos a conversar. Aí, como eu morava em Castanhal, aí eu vinha, final de semana eu já ficava com o Renan, aí foi aproximando. Nós alinhamos. A torcida do contra era enorme. Eu estava jogando no campo do adversário, entendeu? Sei. Então, arquibancada cheia, todo mundo torcendo contra, mas o Senhor cuidou. Aí voltamos, nos relacionamos, reatamos nosso casamento. E veio o Mateus, depois veio o Davi. E é interessante contar algo que eu sempre conto também para as pessoas. Vocês, mãe, vocês vivem, né, literalmente no corpo mesmo, na mente, no espírito, na alma de vocês, todo o crescimento de um filho. Sim. Né? Primeiro a notícia do exame, primeiro a emoção, o arrepio, o medo de como vai ser, né? Enfim. Vocês vivem um tempo todo, aí ele vai crescendo, vai ganhando espaço, né? A mulher vai mudando a sua forma, né? Passando por dores, enjoos, né? Essa coisa toda, os acompanhamentos.
mas eu quero falar para nós pais, ou pelos pais. Gente, a gente não vive isso. A única coisa que eu vivia durante a gestação da Alessandra, com os meninos, era enjoo. Eu ia escovar o dente, eu enjoava, eu tinha ânsia, assim, sabe? Eu vivia isso com o Renan, quando ela engravidou. Eu ia para o banheiro escovar o dente, aí eu sentia isso. Mas não relacionava a gravidez, ficava comigo. Quando foi o Matheus, eu fui escovar o dente, aí eu senti. Eu digo, ixi, foi a mesma sensação, aí eu relacionei. Aí eu cheguei com ela e disse assim, amor, como é que está a sua menstruação, né? Como é que está acontecendo? Não, tem uns dias aí que ainda não veio, atrasou um pouquinho, não é? Aí você, mas veja, faça aí um... Ela foi fazer o exame e ela estava grávida. Sim, eu senti e eu já estava sentindo o enjoo. Aí já tinham 2, aí a diferença do Matheus para o Davi são 7 anos. Bem distante. Bem distante. Passou, aí com o Davi eu senti também, antes dela saber. Olha só. Mas eu fiquei calado. Eu digo, não, Senhor. Não, mais um não, né? Aí, 7 anos depois. 7 anos depois, já estava assim, ele já tinha 7 anos, 5 anos o Matheus. O Matheus tinha 5 anos. Aí, de repente, Davi. E uma outra coisa que eu quero falar é que nós pais, a gente só tem esse contato com o filho quando ele desabrocha. Eu assisti os 3 partos. Quando eu fiquei com o Renan, primeiro, eu olhei para o Renan e disse assim, quem é esse cara, Senhor? Quem é esse cara que está chegando aqui na nossa vida? É meu filho, tá? Mas como ele vai ser? O que eu vou precisar fazer? Sabe aquelas perguntas que a gente faz assim, sem ter resposta? Porque tudo é para frente, né? De como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou... Quais serão os meus erros? Quais serão as minhas atitudes? Será que eu vou ser bonzinho? Será que eu vou ser mais ríspido? Como é que ele vai reagir? Então eu me perguntava. Aí veio o Matheus. Já tinha o Renan, né? O Renan já estava com 5 anos, que é a diferença. Aí eu disse, meu Deus. Veio o Matheus, aí muda o quadro em casa, né? É mais um. Aí fui no berço do Matheus, olhei o Matheus e disse, Senhor, quem é esse outro? Quem é esse outro? Será que eu vou amar do mesmo jeito? Será que ele vai dar o mesmo trabalho? Ou não vai dar trabalho? Aí passou 7 anos o Davi. Eu disse, meu Deus, mais um, quem é esse cara? Então é esse sentimento, sabe, que eu acho que nós sentimos, que a gente não sabe explicar. Né? Porque vocês não vivem isso, experimentam, né? As emoções, as alterações. A gente não só olha e vê a esposa tomando outra forma, né? É assim. Entendeu? Eu lembro quando a minha filha nasceu, eu disse que ali nasceu o pai também, né? Falei para o pai dela, inclusive. Quando nasce o filho é quando nasce o pai, que é onde o homem vai experimentar, né? Ali todas aquelas... E isso é verdadeiro. Aquelas verdadeiras sensações, assim. É verdadeiro. Pegar no colo. De pegar no colo. É porque nós, quando as mulheres estão grávidas, a gente não tem o toque. E a gente é muito refém desse tangível. Sim. Até nas questões espirituais. Isso, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso. Nessa questão mais espiritual. Como funciona para o senhor, qual é a sua visão, na verdade, sobre a influência espiritual do pai no filho? Né? Porque, não sei se é uma impressão minha, mas que é como se os pais deixassem mais a cargo das mães também esse cuidado. Eu tenho, graças a Deus, tenho muitos amigos que têm revertido isso. Né, que se preocupam em orar, em dar
em dar orientação aos filhos, a ter esse cuidado um pouco mais próximo. Mas durante muito tempo era, não, deixa que a mãe que segue. Como é que o senhor vê isso? Mas isso, André, isso não é de agora. Tá? Desde muito tempo funciona assim. A sociedade, ela sempre foi assim. Desde muito tempo. Vou falar assim. Junto ao povo de Deus, assim, né? As mulheres tinham a tarefa de cuidar da casa, tá? E também dos filhos. Então, a atenção aos filhos era cuidar deles, cuidar da sua saúde, cuidar da educação deles, entendeu? A mulher sempre teve esse papel, sempre teve. Aí o que acontecia? Os homens, e também até na parte espiritual da oração, isso era um papel feminino, entendeu? Da esposa, fazer isso pelos filhos. Ensinar a orar, né? Buscar a Deus, falar de Deus, contar as histórias que estão narradas na Bíblia, dos patriarcas, das histórias antigas que eles chegavam até eles, que não era redigida, mas chegava através das histórias contadas, né? Da contação das histórias. Aí elas tinham que passar isso para os filhos. Era uma forma deles aprenderem de Deus. Entendeu? Sempre tinha um horário para orar, tinha um horário para ler as escrituras, os ensinamentos, ter as explicações sobre isso. O pai, ele era incumbido de dar a proteção. E era o provedor, né? E prover. E além, para os filhos, ensinar uma profissão. Geralmente, os filhos absorviam a profissão do pai. Sim. Vamos, por exemplo, de Jesus. Maria cuidava de Jesus. Sim. Ela era aquela mãe que não abria mão de ele estar limpo, de ele estar asseado, banho tomado, entendeu? Com as roupas limpas, ter o cuidado. Imagina Jesus correndo, brincando de peteca, empinando papagaio, subindo né? Nos telhados, coisas assim. Vamos imaginar isso. Mas Maria sempre tinha esse olhar. Enquanto o ofício de José, o pai, ele estava trabalhando, produzindo, provendo. Não é? E voltado a isso, era interessante. Chegava numa idade que os filhos, por esses ensinamentos, muitas vezes materno, das escrituras, desse olhar voltado para o espiritual, da família daquela época, e isso também acontece até hoje, chegava uma época, uma idade da criança, que ela era levada ao templo. Para quê? Para estudar as escrituras. Entendeu? Então, era levada ao templo para estudar as escrituras. Passava um período de estudo, né, tipo um seminário, né, vamos supor que fosse o primário. Ficava o período do primário ali. E quando atingiam uma idade, né, eles faziam um Enem, uma prova avaliatória assim, daquele período que eles estudavam. O que é que eles precisavam apresentar? Gravar, memorizar trechos da Bíblia, entendeu? Falar dos livros poéticos, dos profetas maiores, dos profetas menores, saber quem tinha escrito minuciosamente a Torá, quais eram os fundamentos da palavra de Deus, né? Os atributos de Jeová. Então, eles tinham que ter isso na mente e responder para quem? Para os mestres, que estavam ali fazendo as avaliações. O que acontecia? Essas crianças, elas eram aprovadas ou não. Se fossem aprovadas, permaneciam estudando no templo, se aprofundando nas escrituras sagradas. Aquelas que não eram aprovadas, o que faziam? Elas voltavam para casa. Para quê? Seguir a profissão do pai. Entendi. Entendeu? Dá um exemplo. Pedro. Pedro era pescador. Pescador, sim. O pai de Pedro era pescador. Também, isso. Jesus. Vamos lá. Jesus foi no templo. Ele passou por um período lá? Não.
Pelo contrário, quando ele esteve no templo, ele ensinou com vasto, com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Sim. Maria e José perderam Jesus quando o encontraram, o que é que ele estava fazendo? Ensinando aos mestres, aos doutores da lei. Entendeu? Então, já havia essa diferença de Jesus ali naquele momento. Entendeu? Então, o que cabe nós hoje? As mães perderam essa incumbência? Não. Porque se você chegar numa igreja, qualquer que seja ela, qualquer denominação cristã, você vai ver que o exército de mulheres que oram, ou melhor, o exército das pessoas que oram a Deus, a maior parte deles são as mulheres. A maior parte. Tem, lógico, um exército grande de homens, mas é consideravelmente menor. Entendeu? Então, essa parte é da mulher. Por isso que, às vezes, as mulheres elas são mais dedicadas, elas exigem até do marido. Cobram mais esse tempo com os homens, com os filhos. Pastor, eu vi na sua história, e eu acredito também nisso, assim, que no papel do pai, né? Não só do pai, vou falar da mãe também, a qualidade do tempo gasto com os filhos vale mais do que a quantidade, né? Quando a gente se dedica a ter... Porque todo mundo trabalha tanto hoje em dia, então, ainda que seja um pouco de tempo ali diariamente, mas que seja um tempo de qualidade, isso faz uma diferença gigante no caráter do filho, não é? Quais são os princípios ou os valores que o senhor considera hoje, princípios ou valores cristãos, que o senhor considera hoje importantíssimo entre pais e filhos? Tem um ponto. Eu vivi essa experiência com meu pai. Vivi. Lá atrás. Eu tive pouco tempo com ele, de convívio, de experiências, pai e filho, mas foram intensas. Tá? Até hoje estão na minha memória. Até hoje. Momentos assim, sem importância alguma, mas outros com uma importância profunda, sabe? E eterna. Que me lembro assim, sempre, muito claramente e facilmente. E eu imprimo isso hoje na minha vida, esses ensinamentos dele, com os meus filhos. Sim. A base disso, para mim, se resume numa palavra: verdade. Não tem por que mentir, criar outras coisas com os filhos. Não há necessidade disso. Isso facilita muito mais essa relação. A clareza, aquilo que você precisa chamar o seu filho para uma correção. Diga por que está corrigindo. Quando você vai dar a vacina, quando ele vai sair de casa, quando ele vai para a casa de um amigo, que ele vai para um passeio, quando ele vai ficar longe de nós, longe dos nossos olhos, né? As orientações, elas precisam ser verdadeiras. Não precisam assim, olha, se acontecer isso, olha, talvez pode acontecer. Não, jogue claro. Jogue claro. Uma coisa que eu me preocupava, que a Alessandra sempre falava assim, quando a gente reunia com os amigos, que as pessoas sempre se preocupam, poxa, eu vou ter cuidado com quem o meu filho anda, né? Porque eu vou ficar vigiando quem são os pais dos amiguinhos do meu filho, como é que eles se comportam. Você vai ser um detetive? Você acha que você vai conseguir isso? Jamais. E eu falava para a Alessandra assim, e falo também, até hoje. Os nossos filhos precisam ser ensinados debaixo da verdade, ou sobre essa verdade. Porque a gente não pode fantasiar o que acontece lá fora. Não pode. A gente precisa prepará-los para enfrentamentos, para nãos que eles vão receber. E eles só aprendem os nãos que vão receber se nós dermos os nãos que eles precisam, que eles não estão prontos e preparados. Nas questões claras que nós decidimos como família, finanças, nossos filhos nunca choraram numa loja
pedindo, implorando, brigando, chutando, sabe? O vento querendo as coisas. O brinquedo que todo mundo quer. Nunca. Eles pegavam o brinquedo, vinham com a gente, olhavam assim, olha, pai lindo, mãe lindo. Aí a gente sabia as finanças, como estavam, a economia, e falava assim, é verdade, filho, é muito lindo, mas não dá para levar, tá bom? Aí ele falava assim, é caro, né? É caro. É caro. Vocês não falavam o famoso, depois na volta a gente... Não. Frase famosa. Não. É caro. Aí eles encontravam outro que agradava, aí falaram, não, esse aqui dá para levar. Entendeu? Então, sempre foi assim. Ou não era não. Entendeu? Sim. Então, eles viveram debaixo disso. As nossas dificuldades, por exemplo, quem não gosta de sair com a família, com os filhos para almoçar num restaurante no final de semana? Mas há momento que não dá para fazer isso. Aí, acostuma-se o filho a fazer isso, as coisas, né, que todo mundo gosta. Quando não dá, para não criar uma tristeza no coração do filho, porque ele está querendo, os pais se enrolam, né? Mascaram uma verdade que eles estão passando, uma dificuldade econômico-financeira, não é? Para agradar o filho. Então, por que fazer isso? Eu sempre falo para os meus filhos, sempre falei para eles assim, para todos. Hoje quem está ouvindo mais é o Davi. Quando eu ia conversar com eles, coisas mais ásperas, orientações mais direcionadas mesmo, assim, a respeito de comportamento, relacionamento, coisas assim, eu sempre dizia assim, eu não estou preocupado se você vai gostar ou não. Não estou preocupado. Eu estou preocupado em te informar o que você precisa saber. Tá? Outra coisa, eu não estou preocupado se você vai gostar de mim ou não. Eu não estou preocupado e refém do teu amor. Pois é. Eu não estou preocupado. Eu estou muito bem resolvido. Essa parte daquilo que eu estou resolvido corresponde ao meu amor por você. Entendeu? Sim. Então eu digo assim, eu falava assim, filho, eu te amo. Por isso eu estou falando contigo assim. Tá? Eu não estou preocupado com o teu amor. Lá na frente, quando você tiver uma consciência mais, uma ciência daquilo que foi falado, que esse momento você não gostou, lá na frente, de repente você já está com seus filhos, que vem essa memória, essas orientações, como diz assim, esses ralhos, né? Sim. Quando chegar essa hora, se você achar que eu mereço receber esse amor que você quer dispensar a mim, por um reconhecimento, por uma gratidão, olha, eu vou estar de braços abertos para receber. Sim. Mas, no momento, eu quero ser pai. E pai cuida, pai corrige, assim como Deus faz conosco. Com certeza. Deus, ele ensina, ele acompanha, ele cuida, ele guarda, ele livra. Mas quando nós erramos, ele tem as formas, os modus operandi dele para corrigir. Sim. E quem gosta de ser corrigido, né? Eu vejo isso acontecendo claramente, assim, na nossa vida, né? O problema é quando a gente quer fazer a nossa vontade acima de tudo, né? Acima da vontade de Deus. Aí dá muito problema. Dá muito problema. Até que a gente consiga entender que a obediência faz parte, a gente sofre um bocado. Em casa a gente tem um lema, sempre teve, e continua valendo. A gente diz assim, que é bíblico, a obediência gera bênção. A obediência gera bênção. Então, se a gente entende que se nós fizermos aquilo que precisa ser feito, e não necessariamente o que a gente quer, é bom quando a gente quer e é o que precisa ser feito. É legal, bate, né? Bate legal. Sim. Mas quando não é o que a gente quer fazer e tem que fazer, a gente já vai meio de banda. Né? Então é assim, se não fizer, algo vai ser sacrificado. Sim. Vai ser o celular que vai ser ficar sem, o acesso ao notebook,
que vai ficar sem, um passeio vai ficar sem, vai ser sacrificado isso, porque não está em obediência. Uma outra coisa hoje que a gente observa, assim, desses aconselhamentos, acompanhamentos, é que os pais, eles têm vivido uma preocupação de querer ser amigo do filho. Entendeu? Isso é como se fosse a locomotiva do trem. Eu tenho que ser amigo do meu filho. O meu filho tem que ser meu amigo. Pai não foi feito para ser amigo do filho. Isso é uma consequência. É uma consequência. Porque, às vezes, tem pessoas que insistem nessa amizade pai-filho, achando como seja princípio. Sim, e não é. Não é, absolutamente não é. Porque o filho precisa entender que você é pai, que você é mãe. Sim. Entender essa diferença. Porque quando ele consegue, assim, colocar na cabeça e achar que a mãe ou o pai são amigos, é igual o amiguinho do colégio. Que responde, que fala o que quer, que não obedece, sabe? Que se quiser deixar falando ali, deixa, e nada vai funcionar. Entendeu? E como a gente pode entender a necessidade de obediência a Deus? Então, passa pelo mesmo princípio. Tem gente que acha que, assim, vamos lá, Abraão era amigo de Deus. É escrito, é afirmado isso assim. Sim, na palavra. Abraão, meu amigo. Já pensou? Deus falar isso? Deus testemunhar que você é amiga dele? É afinidade. Mas esse amigo passa pelo processo de obediência e saber quem é um amigo. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, a gente tem que olhar para Deus como pai. Primeiramente, é princípio. E não como um amigo, porque senão você vai achar, ele me entende, sabe o que eu estou passando. Posso fazer qualquer coisa que ele me entende. Entendeu? A gente está na mesma vibe. E não está. Não é. Entendeu? Sim. Então, essa relação, ela precisa ter esse entendimento. Ele é pai, é soberano, é o Senhor. Muitos querem ter Jesus como Salvador da sua vida. Jesus é o que vai me salvar. Jesus morreu para me salvar. Todo mundo entende isso e todo mundo quer ter Jesus como Salvador. Mas como Senhor. Em obediência a Ele. Exato. Como? Entendeu? Sim. Então, parece que Jesus fez um favor para nós. Entendeu? Não. Não. Jesus morreu em obediência ao Pai. Consequentemente, ele institui o ministério da reconciliação nossa com Deus, o Pai dele. Entendeu? Sim. Então, as pessoas acham que muitos acham que somos a cereja do bolo. Não somos. Não merecemos. Mas ele fez tudo em obediência a Deus Pai. O nosso pastor, o pastor Gedilson, ele viveu um conflito. Eu falo isso porque ele já falou isso para muitos. Que ele olhava e dizia assim, nas leituras, né, nos estudos, ele dizia assim, puxa, esse Jesus assim, parece que não tem uma opinião própria. Né? Parece que ele não tem assim, a vontade de fazer alguma coisa por conta dele mesmo. Né? Como assim? Sabe? Tudo é papai. Se o meu pai, o papai que está no céu, papai, te obedecer, não sei o quê. Ou seja, não. O entendimento, ele não era papaizado. Ele era obediente. Exato. Entendeu? Sim. Aí que está a diferença. Aí, consequentemente, se nós obedecermos, Deus vai encher o peito de ar, o pulmão de ar, vai colocar aquela voz mais carinhosa e vai falar assim, Andréa, tu és minha amiga. Vamos falar aquilo que tu quiseres falar e eu vou te responder e eu vou te perguntar e você vai falar e a gente vai ficar num diálogo assim maravilhoso. A gente vai fazer um Deuscast.
entendeu? Sim. Por conta dessa amizade, dessa intimidade. Então é isso, a amizade entre pessoas é de acordo com a obediência, ao respeito, ao reconhecimento e a importância que a outra pessoa tem. E Deus merece isso, esse nível de importância que ele tem para nós. Para mim, um dos maiores desafios na minha conversão foi a obediência. Porque eu sempre fui muito independente. Nunca fui de fazer bobagem, mas eu sempre tive um perfil mais independente, mais de liderança, então mais proativo. Então, para fazer, pronto, né? E quando a gente tem esse perfil por muito tempo, a gente tem dificuldade de obedecer, de receber ordens, de ver a visão do outro, de quem cuida até da gente, né? A gente tem dificuldade disso porque se acha, de certa forma, suficiente. Eu não acho que eu fui uma filha de dar tanto trabalho. Vou perguntar para os universitários, para o meu pai e para a minha mãe. Vai arriscar a pergunta. Vou arriscar perguntar. Eu acho que o trabalho que eu dei foi esse, de ser muito independente e eles ficarem ali na preocupação, no cuidado, né, de que eu não extrapolasse, não quebrasse a cara, eu acho. Vou perguntar para meu pai e para minha mãe. Mas quando eu fui resgatada, que é o que eu gosto de dizer, fui resgatada novamente, né, por Deus, aprender a obedecer, aprender que não era da minha forma, da minha vontade, no meu tempo, foi um desafio muito grande. Por quê? É porque a gente precisa abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso tempo, do nosso time, que a gente pensa ser aquele e não é. Não é. Então a gente passa a olhar para aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Meu pai tinha um negócio assim, que era interessante. Eu tinha uma irmã, eu sou fruto das orações dela. Ela orou muito por mim. A Tereza é a segunda, né? Tem a Antonieta, a Tereza. Então, ela viveu Jesus muito intensamente e antes de nós, entendeu? Então, ela orou muito por mim. Mas ela era assim, ela tinha esse ímpeto, né, de autonomia, de proatividade, de independência. E ela era meio que advogada dos irmãos, entendeu? Se o meu pai penalizava ela falou, por que você fez isso? Não, porque está merecendo, vai ficar de castigo, vai ficar de joelho, sim. Então eu vou ficar com ele lá. Se fica, é por tua conta, tu não está de castigo, mas se tu quiser ficar, fica. Eu era meio assim. Aí uma vez meu pai... Só que eu batia no meu irmão. Meu pai brigou com meu irmão, assim, repreendeu ele, o Zeca, e ela achou um absurdo aquilo, porque ele não tinha feito a lição, eu acho, e ele cobrou. E ele já estava com sono e ele exigiu que ele fizesse a lição para o dia seguinte, à noite. Ele está com sono, está não sei o quê, está dormindo e tal, o senhor vai fazer isso? Poxa, que pai é esse? Que pai não sei o quê? Quer saber? Eu vou sair de casa, que eu não aguento isso. O que meu pai fez? Pegou a chave da casa, abriu, né? Isso era à noite? À noite? Acho que era à noite. Abriu, disse, olha, tem uma frasezinha que diz assim, a porta da rua é serventia da casa, fica à vontade. Pega as tuas roupas, pode ir. É o que tu queres? Vai. E ela foi? Claro que não, né? Não foi. Então, hoje, essa relação onde os pais querem ser amigos, não é? Se rendem aos filhos com medo daquilo que eles poderão fazer ou não, começam a não fazer, não repreender, não usar da autoridade que tem com os filhos, com medo de que
as coisas lá fora sejam mais interessantes. Elas sempre foram mais interessantes. Sempre. Em todo o tempo foram mais interessantes. Vou te falar uma coisa, biblicamente. Vamos lá. Aquele pai do filho pródigo. Um homem, ele era rico. Ele tinha posses, ele tinha escravos, ele tinha animais. Uma casa, empregados, né? Ele tinha uma casa grande. E tinha um outro filho. O que é que eu vejo nesse contexto? Então, duas coisas que a gente precisa ver dessa relação pai e filhos, ou pais e filhos, não é? É assim, raízes e asas. O filho pródigo, o que saiu, ele tinha asas e abriu mão das raízes. O filho que ficou, criou raízes e abriu mão das asas. Não foi. O filho que foi exigiu o que ele tinha por direito. Aí as pessoas perguntam, mas por que ele pediu se ele tinha tudo? Porque ele se viu pronto para voar. E pegou aquilo que ele tinha. A pergunta, ele estava pronto para voar? Não estava. Não estava. Não estava. O pai negou dele ir? Não. Talvez tenha feito igual o meu pai com minha irmã. Tá bom, tu quer teu? Pega tuas coisas, pode voar. O voo é teu. Eu não gostaria que você fizesse isso. Não, mas eu quero. Amém. Sim. Ele voou. Quebrou a cara. Conheceu o mundo lá fora. Viu as coisas que o mundo, naquela época, apresentava. Farras, festas, amigos, não é? Sim. Provou do mundo. Onde ele acabou? Com desejo de comer as bolas que os porcos comiam. Ficou ali desejando comer aquelas bolotas ali. O que veio na mente dele? Perdeu Meu pai. tudo, gastou Perdeu tudo. Entendeu? O que acontece? Ele precisou voltar às raízes. Sim. Porque ele não estava preparado ainda. Aí, interessante. Aquele filho que ficou, que é o irmão do filho pródigo, ele tinha raízes, mas ele não estava preparando asas, que precisa também ter esse tempo de preparar asas. Sim. E de não ficar na barra da saia da mãe, debaixo do chapéu do pai. Entendeu? Então, não diz que ele era mais novo que era mais velho, mas, entendeu? Sim. Ele precisava viver essas experiências e buscar elas. Quando o meu filho, o Renan, decidiu viajar para Santa Catarina, num voo solo, né? Ele saiu daqui em fevereiro de 2020, no ano da pandemia, quando começou, que foi em março que fecharam os aeroportos, começaram aquelas limitações de acesso e tal. Isso. E isso ele já estava lá. Ele era jogador de futebol americano. Nossa. Conhecia a cidade. Ele já estava adiantado, ele não chegou lá sem conhecer a cidade. Eu já conversava com ele sobre isso. Ele já me mostrava a cidade. E a gente já falava. E ele me mostrou e me falou que havia possibilidade. Não falou para a mãe, não falou para a Alessandra. Aí um dia a gente estava, em 2020, jantando, né, tomando um café ali na cozinha. Ele chegou da rua, aí sentou assim, sabe aquele negócio assim de que, sabe como é, pai, mãe, tenho um negócio para falar para vocês, só que eu já sabia, entendeu? Aí sentou lá, diz aí o que foi, filho. Eu estou indo para Santa Catarina. Alessandro disse assim, como assim? Estou entendendo, né? Que papo é esse, Renan? Não, eu recebi um convite, uma convocação de um time de futebol americano de lá, de Timbó, da cidade de Timbó, no Vale do Itajaí. E ele começou a falar, mostrou o vídeo, que eles mandaram um vídeo da convocação,
né? A presidência do clube mandou dizendo, olha, Renan, nós vimos a tua performance, tu és um atleta assim, que está dentro daquilo que a gente busca e tudo, um kicker que nós queremos no time. Aí a Alessandra começou a ficar aflita. Não é? Começou a ficar aflita. Não estava mais nem entendendo aquilo que ele estava falando, estava pensando assim, como é que o meu filho vai sair de casa? Uhum. Como é que ele vai arrancar essas raízes e vai bater asa? Uhum. Como? E que a gente, como é que fica? Como pai e mãe, né? Aquela sensação de ninho vazio, a gente começou a viver assim, tipo, fora do tempo, né? A gente não pensava nisso. Mas no meu coração, André, eu vou te falar assim, estava em paz. Estava em paz. Eu estava vendo aquilo como um dever cumprido, sabe? Uhum. Como quem diz, chegou a hora, sabe? Ele vai usufruir, vai tomar a decisão que é dele e não é nossa, porque ele foi moldado, formatado dentro da educação, dos ensinamentos, tá? Da verdade, Uhum. entendeu? Da nossa relação, da nossa amizade que ficou criada, consolidada, entendeu? E ele está tomando a decisão que é para a vida dele. E o que a gente tem a ver com a vida dele? Entendeu? Sim. O que cabe a nós, a palavra de Deus diz que os filhos são flechas na aljava, aquele depósito que fica Sim. na costa do Sim. guerreiro Uhum. ou do valente. Tem essas duas versões. Então ela fala isso, que quando o guerreiro pega a flecha como filhos, Uhum. né, que são as flechas, ele não olha para ver qual é o filho que ele vai pegar. Ele não olha, não é o Renan que vai agora, não. Quem vai é o Mateus, ele não escolhe a flecha Mateus. Entendeu? Sim. Não, a mão que ele leva e traz a flecha é aquela flecha que ele vai colocar no arco e vai puxar corda. Entendi. Entendeu? Sim. Então, quando a gente faz isso e sabe que é ele, é aquele, pode esticar. Sabe por quê? Porque a flecha está pronta. Entendi. Para quê? Atingir o alvo. Não foi o alvo que nós planejamos para ele. Quem quer o filho longe? Não queremos. Uhum. Mas a decisão é nossa? Não. Nós vamos opinar, nós vamos orientar, nós vamos falar as verdades, as dificuldades que ele pode encontrar lá. E confiar em Deus, né? Essa é a palavra. Sim. Eu tenho certeza que no coração dos seus pais, quando você tomava as decisões por esse seu ímpeto de proatividade, com esse espírito de independência, eles falavam assim, André, assim, ela precisa fazer essas coisas. Se ela tiver que aprender dessa forma, ela vai aprender. Uhum. Se ela conquistar os objetivos dela, é porque ela é assim. Entendeu? Então, essa confiança que nós temos como pai nos referencia a ter paz. Uhum. Eu conversei com a Alessandra depois dessa conversa que tivemos com ele, Uhum. né, nessa decisão, e falei isso para ela. Amor, a vida dele. Nós somos agora coadjuvantes. Entendeu? Nós estamos agora na plateia observando o espetáculo dele, orando, intercedendo, sabe? Clamando ao Senhor que guarde, que cuide, que proteja, que livre de todo mal ele. Nessa intercessão, como Sim. pais. Mas a gente olha, meu Deus, no dia que ele viajou, fomos deixá-lo no aeroporto, né? Uhum. Família, assim. Nós 5. Aí foi a avó, a tia. A tia você conhece, né? Que geralmente chega lá com que ela abraça todo mundo, Sim. né? A Carla. Sim. Aí nós fomos para o aeroporto. Aquele sentimento, assim, aquela experiência inédita, né? Meu Deus, como assim deixar o filho, né? No aeroporto, assim, para uma outra cidade. Tá bom. Fomos lá, e eu aqui me segurando.
E todos se segurando. Uhum. Aí ele entrou lá, saindo assim para o embarque, né? Se despediu, filmamos, jogando beijo, Deus te abençoe e tal, aquela festa. Volta para o carro. Já tinha mais espaço no carro. Uhum. Não é? Calados. Chegamos, ninguém falou nada. Todo mundo introspectivo. Subimos para o apartamento, tá, trocamos de roupa, cada um no seu lugar. O Davi dormia, na época, acho que era o Davi que dormia com o Renan, na época, uma bicama. Uhum. Cada um no seu quarto. E a Alessandra na cozinha e eu no nosso quarto. Cada um chorando para dentro, sabe? Sim. Aí quando eu vi o Mateus vai para a cama do Davi, aí eu vejo aquilo, aí eu vou lá. Nisso a Alessandra chega. Foi um abraço, um choro que não teve tamanho. E só chorava. Eu disse assim, filho, Alessandra, é o seguinte, vamos pensar no Renan e não em nós? Porque nós estamos aqui abraçados, confortando um ao outro, chorando junto, não é? Sim. Poxa, isso é muito egoísmo nosso. Tudo que foi feito para o Renan, a amizade que vocês criaram, é linda a amizade deles três, é linda. Já brigaram muito, mas hoje criou-se um elo, sabe, de amizade. Às vezes eles ficam falando assim, online, que eu olho assim, parece que estão assim, sabe, presencial. Isso entendeu? É ótimo. Sim. É ótimo isso. Isso, por exemplo, isso não estava, isso foi aquele momento que eu falava, quando eu olhei pela primeira vez cada um. Como que eu vou me relacionar com o filho? Sim. Que pai, que preparo eu tenho para ser pai? Mas eu não sabia, né? Eu não sabia o que Deus já tinha trabalhado na minha vida, com as experiências do meu pai, com a experiência dos pais dos meus amigos, do que eu observava, do que eu vivia. Quantas vezes eu orientei amigos meus para um relacionamento bom com o pai? Entendeu? Porque eu não tinha o pai. Entendeu? Aí, pastor, me lembrou essa história. Eu, com 22 anos, eu terminei a faculdade e peguei meu cachorro, botei debaixo do braço e fui embora para São Paulo. Não conhecia ninguém lá. Era esse o nível de independência. Um mochilão, né? Fui embora, porque queria trabalhar fora, queria morar fora, estudar, essas coisas. E foi muito rápido a decisão que eu tomei. Eu sempre falava que eu queria morar sozinha, essas coisas, né? Mas a decisão de ir foi muito rápido. E aí minha mãe, rápido, tá isso, então vamos organizar. E eu fui estudar, fui trabalhar. No dia do embarque, caiu uma super chuva. E quando meu pai chegou... Coisa que é difícil de acontecer em Belém, né? Porque foi naquele horário da chuva. E quando meu pai chegou no aeroporto, eu já tinha embarcado. E a gente não conseguiu se despedir. Foi bem ruim. E quando a gente chegou lá em São Paulo, eu estava falando com uma tia, minha tia falou assim, nossa, seu pai ficou muito triste, não conseguiu se despedir e tudo. Resultado, é por isso que eu digo que eu sou a favorita, tá bom, gente? Porque logo em seguida meu pai foi para lá, passar um tempo comigo. E foi muito bom isso. Por que eu lembrei dessa história? Porque hoje eu tenho uma filha e eu fico pensando, se ela fizer o que eu fiz, né? E quando eu penso nisso, porque também faço o exercício de preparar minha filha não para criar a raiz, né? Tem que ter a raiz, mas tem que saber o momento de voar. Os nossos filhos, tem muita gente que fala assim, coisas assim, e não tem a noção daquilo que fala. Né? E a gente precisa entender que a nossa palavra tem poder. Sim, né? sempre. Tanto para o certo quanto para o errado. Não é? Tem pessoas que dizem assim, não, os nossos filhos, eles não vão ficar enraizados. Eles são do mundo. Não são, não. Não. Né? Eles são de Deus. São heranças. Não é? A minha preocupação é que ela tenha raízes,
que ela consiga lembrar das raízes e para quando ela precisar voar, que ela voe, mas que ela saiba sempre para onde ela pode voltar. E aí, voltar não é só fisicamente, né? Voltar, claro que se ela quiser voltar para o colo da mamãe, eu vou amar. Mas voltar para os princípios, para os valores, para o que eu tento passar para ela hoje, né? Que foi o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? E que eu acho que é o que tem de mais valioso. E aí, pegando esse gancho, eu já vou lhe fazer uma das perguntas difíceis para a gente começar a encerrar. Aquela dos universitários, né? A dos universitários. Quando a gente pensa nisso, o que o senhor avalia hoje que o senhor quer, como o senhor quer ser lembrado pelos seus filhos? Para que eles passem para os filhos deles. E assim adiante. Eu disse que era uma pergunta difícil. Não, mas são perguntas desafiadoras para responder. Porque, assim como... Eu quero falar assim, que a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que somos pais, nós também somos filhos. Não é? Nós somos filhos. Deus viveu essa mesma experiência através de Cristo. Porque na Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é? É Deus Pai e Deus Filho. Na Trindade, o mundo foi formado. Pai, Filho e Espírito. Mas aonde é que está lá no início da formação do mundo, onde a Trindade se encontra? Porque não fala da Trindade. A Trindade não é registrada nas Escrituras. Não está lá a palavra Trindade. Não está. Mas, assim, ela está lá quando Deus diz assim, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Então, tudo é plural. Ele não fala, faço eu, o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Não. Ele diz assim, parece que eles estão numa reunião que decidem fazer o homem, a cereja da criação, né? Façamos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam ali na formação do homem. Jesus já estava lá na formação. Isso aí assim, é uma revelação que mostra o poder que há também em Jesus Cristo, que sabemos que há. Mas esse é o princípio. Então, se a gente entende que fomos filhos, né? Falando de mim, eu fui um filho, eu vivi a paternidade do meu pai, fui ensinado, direcionado, educado, acrescentado, cuidado, forjado, das mais diversas formas, né? E hoje, eu sou pai. Eu preciso educar, cuidar, proteger, ensinar, forjar, assim como Deus faz conosco. E a nossa experiência como filho que somos, todos somos, nós devemos nos espelhar em Cristo. Cristo é o nosso referencial de filho. Um filho que honrou a mãe até o final. Um filho que honrou o pai até o final. A palavra de Deus diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias na tua vida. Aí o que é acrescentar dias na tua vida? Deus vai me deixar, Deus vai me dar uma longevidade? Não necessariamente, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é assim, você será livrada de mal. Coisas ruins dificilmente chegarão a você. Ou seja, se fosse algo chegar em setembro, por conta dessa honra
que é dada ao pai e à mãe, são acrescentados dias na tua vida. Uhum. Entendeu? Sim. Aí a gente, quando olha para Deus como pai, é a referência que ele quer nossa. Que pais somos hoje. Entendeu? De cuidar, de zelar, de ficar triste, né? Olha, imagina Deus triste, né? É aquela forma de ensinamento que Jesus falava que pelas parábolas, não é? Colocar Deus comparado ao homem nesses sentimentos, né? De falar que Deus se entristece, que Deus fica irado, que Deus ama, que Deus perdoa, que tudo para nós fomos ensinados a ser assim, né? A passar por tudo isso. Mas quando ele, pai, que é a nossa referência maior, é o pai maior, a gente precisa olhar para ele para poder fazer e buscar fazer aquilo que ele faz. Né? Sempre debaixo da verdade. Ou sobre ela, no caso, que é Jesus é a verdade, é a rocha verdadeira. Né? É aquela que nos dá o apoio, o suporte que precisamos. Então, quando agimos dessa forma, como pai, assim como Deus cuida de nós como pai, a gente tem mais assim, facilidade. Como foi falado, o leque abre, Sim. amplia a nossa visão. Sabe? A gente tem a sabedoria do alto, além do conhecimento que a gente adquire nas nossas experiências. Deus, ele é uma palavra usada hebraica que fala efatá. Ele abre os nossos olhos, ele abre os nossos ouvidos, ele abre os nossos lábios, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma se deleita quando nós estamos assim vivendo essas experiências com ele, de pai nos seus ensinamentos, através da luz da sua palavra também. Aí eu vou para a nossa última pergunta. Vou fazer uma brincadeira, porque eu já fui algumas vezes na célula, lá na casa do pastor, que é maravilhoso o estudo que a gente faz lá. E tem uma brincadeira que a gente faz quando está encerrando e alguém ainda quer falar, a gente fala assim, 1 minuto. Então, vou lhe dar o desafio de responder em 1 minuto a nossa provocação, que é: Deus existe e eu posso provar. Olha, Deus existe, eu posso provar. Tudo que eu vivi, todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu ansiei, que eu busquei assim, na minha vida, que eu projetei na minha mente, só Deus para fazer acontecer. Só Deus para mostrar que é possível fazer. Como eu falei, eu sempre desejei ter uma família, uma esposa, né? E Deus me deu essa esposa. Eu sempre desejei ser pai, né? E Deus me deu esse privilégio de ser, né? Meus filhos são preciosos. Aí, se você me perguntar qual deles você ama mais, eu não vou saber te responder, não. Nos bastidores o senhor me fala. Tá. Eu não vou saber te responder, porque não tenho como mensurar esses sentimentos. Não tenho. De um do outro, não dá. Uma família que eu tenho certeza que entende hoje o meu posicionamento, que eu não sou somente pai deles. Uma vez, no Dia dos Pais, o Renan, ele já estava morando fora. Ele ligou para a Alessandra e mandou uma mensagem para ela. Mãe, eu vou postar uma mensagem aqui no Instagram, mas, pelo amor de Deus, não te assusta. Não te assusta. É do papai, mas não te assusta. Aí ela disse assim, o que é isso? Não, o que é? O que é? Disse, não, eu vou postar, só estou te avisando para tu não te assustar. Aí ele postou mais ou menos assim. Eu descobri que o meu pai tem muitos filhos fora do casamento.
que era para não assustar, porque era a primeira frase. Aí, mas o que ele estava falando ali como filho? Ele estava assim reconhecendo que, além de eu ser pai de muitos filhos fora do casamento, que são esses filhos espirituais, Sim. são essas meninas na igreja, essas jovens, essas adolescentes, que eu me dedico, que eu cuido, que eu amo, que eu oriento, que eu exorto, né? Direciono nos caminhos, eu estou junto. Eles também têm muitos irmãos. Então, não é uma perda da minha presença da minha pai, presença, né? Com eles como pai naturais, sim, pai natural, né? Mas na minha presença com os demais, que fazem com que eles sejam irmãos dos meus filhos naturais, esses filhos e filhas espirituais. Então, isso assim para mim cabe dentro desse reconhecimento que você falou, né? Que você pensa assim, poxa, de que forma, né? Queria ser lembrado, que forma seria interessante que fosse reconhecido tudo isso que eu faço em nome de Deus, que eu faço para a obra, eu faço em propagar o nome de Jesus, anunciar Cristo, né? Que é autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, né? Que tem a palavra de vida eterna, que tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele não disse assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, por ser uma palavra de efeito, uma frase de efeito para o encantamento. Não. Ele disse isso debaixo de uma verdade. Porque quando nós chegamos do jeito que estamos, como estivermos, ele transforma, ele muda, ele restaura, ele liberta. Entendeu? Ele tem poder para isso. E ele é a verdade, porque ele não mente. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, eu já pedi várias vezes desculpa para os meus filhos, para minha esposa, pela ausência que eu fico. Sabe? No início, ela não entendia isso. Às vezes eu chegava em casa, tomava um banho, aí comia alguma coisa, ia deitar já alta uma certa hora da noite, tocava o telefone. Aí eu atendia. Aí ficava falando. Era um irmão dizendo assim, pastor, está acontecendo um problema, assim, estou em dificuldade, a minha esposa, algo aconteceu com meu filho. Tinha como o senhor vir aqui com a gente? Tinha como o senhor me ajudar? Né? Tinha como o senhor me dar esse apoio? Conversa com ela, pastor. Tem como vir aqui em casa? Eu vou falar sincero mesmo. A minha vontade era falar não redondo. Não, amigo. Dá para deixar para amanhã? Dá para fazer isso? Outra hora? Corpo cansado. A Alessandra me olhava assim, já com o olho esbugalhado. Aí eu ia falando com ele. Enquanto eu estava falando com ele no telefone, eu já estava trocando de roupa. Eu já estava me vestindo. Ela perguntando o que era. E eu já estava com esse coração ardendo, em nome de Jesus, que eu precisava, como um pai, estar presente nessas dificuldades. E era difícil, porque o meu eu, o Rui carnal, não queria ir. Sim. E era uma luta, assim, da carne com o espírito. Sim. Mas eu ia. Aí eu já ia, Senhor, vai cuidando daquele lugar, vai cuidando desse nosso irmão, dessa situação, sabe? Coloca palavra nos meus lábios para que eu venha orientá-lo da forma como tu queres. Se tu me colocaste para fazer isso, então me ajuda. Conduz. Assim. Aí chegava lá, as coisas aconteciam, sabe? Aí eu voltava para casa, assim, parecia que meu corpo estava revigorado, sabe? Aí eu ia dormir, assim, aquele sono dos justos, sabe? Sim. Aquilo quando Deus justificava tudo aquilo que estava sendo feito em nome dele, provando que ele estava cuidando, como um pai que é. Entendeu? Sim. Aí hoje, essas coisas assim acontecem e eu não me nego, sabe? Não me nego.
a hora que for. É assim. Por quê? Porque eu entendi que esse chamado, essas coisas estão no combo do chamado. Não tem tempo, não tem hora, não tem se está chovendo, se está fazendo sol. É chamado. Uhum. Então, tem pessoas que querem púlpitos. Sim. Tem pessoas que querem ficar com os olhares das plateias direcionados para eles. Tem pessoas que querem isso. Uhum. Muitos irmãos chegam comigo, pastor, como é que chega lá? Como é que, sabe, quais são os caminhos para chegar e assumir ficar à frente num púlpito, ministrando, sabe, falando de Deus no púlpito? Tu tens esse desejo mesmo no teu coração de anunciar Jesus? Tenho, pastor. Tenho estudado, tenho preparado algumas ministrações. É mesmo, legal. Se tu queres do púlpito, quero. Então eu vou te mostrar púlpitos. Tem tantos púlpitos vazios em vários lugares e tão poucas pessoas fazendo ou ministrando. Pastor, onde é? Nos hospitais, nos asilos, nas prisões, nas casas, pessoas que estão ali abandonadas, pessoas que não têm alguém para falar, para ouvir de Deus, com uma palavra de conforto. São púlpitos vazios, mas as pessoas querem as plataformas para receber os olhares das pessoas. Não querem ficar, tipo assim, os púlpitos de bastidores, onde só tem um par de olhos para você. Seja onde for, seja com quem for. Se é um chamado, eu digo assim, eis-me aqui, Senhor. Não me nego, porque eu ouvi isso lá atrás. E quando eu estava indo para a igreja para ordenação junto com a pastora, com a Alessandra, que não éramos pastores ainda, eu pedi, Senhor, fala no meu coração. Fala no meu coração. Ministra um louvor. E eu liguei o carro e tocou esse louvor, que eu não sabia qual era. Começou a tocar. E ele falava assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Eu precisava perder aquele coração de pedra, de homem carnal, para que Deus colocasse um coração de carne. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos, Senhor. Ó Deus, dá-me um novo coração. Esse louvor, eu digo que é o louvor do meu ministério. Então, eu sempre oro e peço, Senhor, dá-me o teu coração, porque ali eu vou sentir verdadeiramente a tua vontade na minha vida. Amém. Pastor, quero lhe agradecer muito. Me dê a mão aqui. Poxa eu gosto vida. de agradecer assim. Muito obrigada pela sua presença aqui no CristoCast. Que troca maravilhosa. Tão bom ouvir da sua experiência, da Amém. sua história, né? Da sua perspectiva enquanto pai e enquanto filho também. O quanto a visão divina, né, faz sentido na sua vida, na condução, inclusive, do seu serviço. Sim. Né? Muito obrigada por tudo. Eu que sou grato a Deus, assim, grato a essa amizade, né? Esse presente que você chegou na nossa vida, aí chegou na célula ali, assim, convidada, né, pelo culpado do Kleber, né, que ele convidou, ele levou lá, e a gente teve o privilégio de lhe conhecer, e hoje, privilegiado de conhecer seu pai, isso, né, que é a primeira vez que vem estar com a gente. Isso. E que, meu Deus, sentar do lado do culpado, né? Do responsável por nessa sua formação, nesse seu preparo, nessa sua capacidade hoje de gerar amizades e mantê-las. Você tem dons
Não é só um, não. Você tem vários dons. Um deles é esse. Amém, É de cativar, pastor. de acolher pessoas. Amém. Eu me sinto acolhido, muito à vontade com você. Que bom, Viu? recíproco, E sinta-se pastor. sempre à vontade com a gente também. Oh, amém, com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Ovelhinha. Não é? Nossa. Com muita alegria. Obrigada. Amém. Deus abençoe você. E vocês que estiveram aqui com a gente durante essa conversa maravilhosa, tão gostosa de ouvir, não é? Mansa, como Deus tem que ser no nosso coração, manso, para que nós sejamos mansos também. Hoje em dia é tão raro isso, gente. No mundo tão barulhento, tão cheio de coisa para a gente prestar atenção, você conseguir se inspirar em Deus para ser manso de coração, não tem preço. E eu espero que você tenha absorvido, tenha tocado no teu coração a mensagem sobre pai, sobre filho, o quanto nós precisamos nos inspirar em Jesus para sermos bons filhos e o quanto podemos nos inspirar em Deus para sermos bons pais também. Esse mês é o mês especial dos pais. Manda para o seu pai, manda para o seu filho. Esse episódio, com certeza, tivemos muitas mensagens, muitas lições lindas aqui de como os valores, os princípios divinos fazem muito sentido e só melhoram a nossa família, o nosso dia a dia. Então, quero te agradecer por estar aqui mais uma vez e, como sempre, você sabe, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.